Sétimo ano, boa tarde. Tudo bem com vocês? Que saudade que faz uma aula presencial, hein? Eu sinto saudade, pelo menos. Para mim faz muita diferença. Já está aqui em junho e ainda continua isso por bastante tempo, né? Faz tempo que a gente está longe da escola. Hoje, a gente está continuando com a nossa parte de matemática, com a parte de álgebra. A gente continua hoje falando de potenciação de números positivos e negativos. A gente já falou sobre isso, só que hoje tem um pequeno acréscimo, porque a gente vai estar trabalhando com frações, com números decimais, e a gente vai ver um novo tipo de expoente na aula de hoje. Tá? Lembrar vocês, o que é a potenciação? É uma operação que serve quando você faz uma série de multiplicações. Se a gente está escrito assim, 2 elevado à terceira potência, você sabe que a gente pode falar isso, 2 elevado ao cubo, elevar a segunda potência quadrada, a terceira potência cubo. Opa, esse 2 aqui embaixo é o que a gente chama de base da nossa potenciação. Esse 3 aqui em cima é o que a gente chama de expoente da nossa potenciação. E 2 elevado à terceira potência, 2 elevado ao cubo, a gente faz 2 vezes 2 vezes 2. Eu vou começar sempre a usar multiplicação com pontinho, porque a partir do meio desse mês a gente já vai falar de álgebra propriamente dita, a gente vai usar muito x como incógnita, é outra coisa, tá? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. E esse nosso resultado a gente chama de potência. Lembro vocês que isso que é a potenciação. É nada mais que uma série de multiplicações, tá? E se tiver fração, se tiver número negativo, não tem problema. Seguem as mesmas regras que a gente aprendeu antes, tá? Eu só quero lembrar vocês de alguns casos especiais da potenciação. Primeiro caso, quando a base... Não vou colocar de base, vou colocar como expoente mesmo, porque a base a gente vai trabalhar contra. Quando o expoente é 1. Esse é um caso especial. Quanto que é, por exemplo, 7 elevado a 1? Qual que é a função do expoente? Indicar quantas vezes que a base vai aparecer. Nesse caso, a base 2 apareceu 3 vezes. Nesse caso, a base 7 vai aparecer uma vez. 7 elevado a 1 é 7. Quer uma mais difícil? Quanto que é menos 3 elevado a 1? Qual que é a base aqui? É menos 3. Quantas vezes que o menos 3 vai aparecer? Uma vez. Isso também é menos 3. Agora acho que isso aqui é uma mais difícil. Quanto que é 10 terços elevado a 1? Quantas vezes que a base 10 terços? Uma, né? Então isso é 10 terços. Então sempre que o expoente é 1, o resultado vai ser o quê? A própria base. Tá bom? Aqui não tem erro. E quando o expoente é 0? Então aqui, quando o expoente é 1, o resultado será a base. Quando o expoente é 0, essa daqui é uma regra. O resultado é sempre 1. Não importa o número que você esteja elevando a 0. Pode ser 3 elevado a 0, que dá 1. Pode ser menos 5 elevado a 0, que dá 1. Pode ser 1 meio elevado a 0, que dá 1. Só tem uma exceção. Você lembra qual que é? Acho que o mais difícil é escrever exceção, que é XC, C cedilha, exceção. 0 elevado a 0. Esse tipo de conta a gente não faz. 0 elevado a 0 é indeterminado. Não tem resultado na matemática sem estar fazendo calculadora científica. Daí, tá bom. Por que qualquer coisa elevada a 0 é 1? Isso vem das regras de simplificação de potência de mesma base. Lembra disso? Simplificação. A gente já falou disso esse ano. De potências de mesma base.
E aí tem 3 regras para você simplificar potências que sejam da mesma base. A primeira regra é multiplicação. Quando a gente multiplica potências de mesma base. Por exemplo, se eu tenho 2 elevado à quarta vezes 2 elevado à quinta. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado à quinta vai aparecer 5, 2. Então, no total vão aparecer quantos? 9. Então, nesse caso, a gente conserva a base, que é 2, e soma os expoentes. 4 mais 5 dá 9. Só posso fazer isso se a base for igual. Se não for, não dá. Agora com a base, sei lá, 7. 7 elevado ao cubo vezes 7 elevado à quarta. Conserva a base, que é 7. Soma os expoentes, 3 mais 4, 7. Tá bom. E se a base for um número negativo, tem problema? Nenhum, desde que seja igual. Menos 5 elevado a 8 vezes menos 5 elevado a 4. Tá bom. Qual que é a base? É menos 5. Soma os expoentes, 8 mais 4 dá 12. E se a base for uma fração, tem problema? Nenhum. 1/3 elevado a 5 vezes 1/3 elevado a 2. Soma 5 com 2, fica 1/3 elevado a 7. Mesma santa história. Tá bom. 2. Divisão de potências de mesma base. Aí, nesse caso, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Lembra? Se eu tiver 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 6, eu conservo a base, que é 2, e subtraio 9 menos 6, que dá 3. A divisão pode aparecer tanto com o símbolo da divisão, quanto ela pode aparecer com uma fração. Se eu tiver 3/8 dividido por 3/6. Lembra que isso daqui também é fração. Também é divisão. Você vai conservar a base, que é 3, e subtrair 8 menos 6, que é 2. Tá vendo como é simples? Agora, a explicação do expoente elevado a 0 dá 1 está aqui. Imagina que você tenha, esse caso, 3 elevado a 0. Quanto que é 3 elevado à quinta dividido por 3 elevado à quinta? Olha só. Se eu pensar na regra de divisão de potências de mesma base, eu conservo a base, que é 3, e subtraio os expoentes, 5 menos 5, que é 0. Só que se eu pensar que 3 elevado à quinta é 3 vezes 3, 9, 27, 81, 243. Eu tenho 243 dividido por 243. Um número dividido por ele mesmo, o resultado dá quanto? Dá 1. Por isso que todo número elevado a 0 dá 1. Quando eu levo a 0, significa que eu estou dividindo o número por ele mesmo. Não necessariamente elevado à quinta. Mas para o resultado da 0, pode ser, sei lá, 3/4 dividido por 3/4, que dá 1. Pode ser 3/10 dividido por 3/10, que dá 1, porque eu estou dividindo o número por ele mesmo. Então, por isso que essa regra, todo número elevado a 0, significa o número dividido por ele mesmo, resultado dá 1. Agora, se eu tiver 0 elevado a 0, eu teria a conta 0 dividido por 0. E veja que 0 dividido por 0 é indeterminação. Porque 0 vezes qualquer coisa dá 0. 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 2 dá 0, 0 vezes 3 dá 0. Não tem como eu estimar o resultado disso. Certo? Tá bom. Terceiro caso que a gente viu. Potência de potência. Quando eu tenho uma potenciação entre parênteses, por fora eu tenho outra potenciação. Quando eu tenho 2 ao cubo elevado a 4. Conservo a base, que é 2, e multiplico os expoentes. 3 vezes 4, que dá 12. Menos 5 elevado a 3 elevado a 6. Conservo a base, que é menos 5. Multiplico os expoentes, 3 vezes 6, 18. Tá bom. Isso aqui você sabe fazer. Da mesma maneira que a gente já trabalhou com números naturais, com números inteiros negativos, a gente vai trabalhar com números racionais, que são as frações ou decimais. Agora, um acréscimo para a gente trabalhar, que você tenho certeza que você vai anotar aí no seu caderno, deixar o caderno bem decente, é expoente
negativo. Ah, então tá bom. Este é interessante. Muito interessante, por sinal. Então, vamos anotar aí. Potenciação com expoentes negativos. Eles existem? Claro que existem. É o que a gente vai trabalhar de novidade. Hoje está na hora de uma novidade, né? A gente está falando de número negativo faz tempo. Tudo bem que a gente está trabalhando com frações. Mas, calma que vai vir bastante novidade aí para a gente trabalhar. Então, o Fabiano estava copiando? Tudo bem, dá pausa e volta. Não tem problema. Potenciação com expoentes negativos. Copia aí para a gente pensar juntinho. Pensar no 2. 2 elevado à quarta, 2 elevado à terceira, 2 ao quadrado, 2 à primeira, 2 elevado a zero, 2 a menos 1, 2 a menos 2, 2 a menos 3, 2 a menos 4. Tá bom. Depois faço isso com outro. Gosto do 2. O 2 é fácil. O que é 2 elevado à quarta potência? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Isso é 16. 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 2 elevado a 1. Quando o expoente 1, a base vai aparecer uma vez. E quando o expoente é 0, a gente acabou de falar, o resultado é 1. Tá. Vamos ver o que está acontecendo com os números. De 8 é a metade de 16, porque eu estou na base 2, né? Então, para passar do 16 para o 8, eu dividi por 2. Para passar do 8 para o 4, eu também dividi por 2. Para passar do 4 por 2, eu também dividi por 2. Então, você está vendo que para chegar no número aqui de baixo, é só dividir por 2. Então, tá. Quanto que é 1 dividido por 2? Meio. 1 sobre 2 é uma fração. 1 sobre 2, ou se você dividir 1 por 2, isso vai dar 0,5. Então, você pode escrever na forma de fração ou na forma decimal. Forma decimal é quando você divide 1 por 2, que dá 0,5. Agora, vamos continuar? Vamos dividir por 2? Tá bom. Qual que é a metade da metade? Eu tenho a metade, que é 1 dividido por 2, eu vou dividir a metade na metade. Então, a metade da metade é 1 quarto. Então, 1 quarto. Se você dividir 1 por 4, dá 0,25. Vamos dividir por 2 de novo? Acho que você já entendeu, né? Está dividido em 4 partes. 1, 2, e você vai dividir por 2. Então, vai ficar 1 oitavo. 1 oitavo. Quer dividir? Dá 0,120. Então, olha que interessante. 2 ao cubo não é 8? Então, 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 8. 2 ao quadrado não é 4? Então, 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 4. Isso a gente chama, pessoal, de inverso do número. O inverso é trocar numerador com denominador. Esse número é 16 ou 16 sobre 1. Então, aqui quando eu faço 2 elevado a menos 4, vira 1 sobre 16, que acho que é 0,0625. Isso aqui eu decorei, tá? Mas você pode fazer a conta, não tem problema. Então, o expoente negativo, ele inverte o número. Olha que interessante. E você pode fazer isso com qualquer base. Eu fiz aqui com a base 2. Vamos pensar na base 3? Então, tá bom, vamos pensar na base 3. Fazer um pouquinho menor. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, 27. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 3 elevado a 1. Vai aparecer o 3 uma vez só? 3. 3 elevado a 0. Lembra que elevado a 0 o resultado dá 1? Então, agora eu divido por 3, divido por 3, divido por 3, é a mesma história. Porque eu estou dividindo por 3 agora, porque a base é 3. E a gente continua fazendo esse raciocínio.
Quanto que vai ser 1 dividido por 3? Quanto que é 3 elevado a menos 1? É o inverso de 3 elevado a 1. Se 3 elevado a 1 é 3, 3 elevado a menos 1 vai ser 1 sobre 3. Quanto que é 3 elevado a menos 2? É o inverso de 3 elevado a 2. Se 3 elevado a 2 é 9, 3 elevado a menos 2 é 1 sobre 9. Quanto que é 3 elevado a menos 3? É o inverso de 3 elevado a 3. 3 ao cubo é 27. Então, 3 elevado a menos 3 é 1 sobre 27. Então, você nota que o expoente negativo não vai deixar o resultado da potenciação negativo. Ele deixa o geral, né? Ele então pode deixar o resultado pequenininho, mas negativo não. Certo, pessoal? Sei que você está entendendo. Não é difícil, potenciação assim. Vamos fazer uns exemplos aí para você deixar seu caderno bem bonito e registrar no caderno. Então, eu vou escrever exemplos de potenciações com expoente negativo. Quanto que é 10 elevado a menos 3? Então, qual que é a regra prática? O que o negativo faz? Ele inverte a base. Inverter é trocar numerador com denominador. Esta base, esse 10, como ele está sozinho, é como se fosse 10 sobre 1. Qual que é o inverso de 10 sobre 1? 1 sobre 10. E a partir do momento que você inverte, aí você não tem mais negativo, isso fica positivo. Precisa de parênteses? Claro que precisa de parênteses, porque se você não colocar parênteses, é só o 1 que você vai levar ao cubo. Você quer levar tanto de cima quanto de baixo ao cubo, então precisa de parênteses, tá? 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 10 ao cubo, 10 vezes 10 vezes 10, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Eu chamo isso de 1 milésimo, tá bom? 6 elevado a menos 2. Qual que é o inverso de 6? O inverso de 6 é 1 sobre 6. E 1 sobre 6, agora, quando eu faço o inverso, eu tiro o negativo, eu vou levar 1 sobre 6 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, 6 ao quadrado é 6 vezes 6. 1, 36 avos. E se eu tiver uma fração? Se eu tiver 2 terços elevado a menos 3, tem problema? Não, não tem problema. Aí você vai inverter a fração, inverter é trocar de baixo com cima. Lembra que a gente já fez aula passada, que a divisão de frações é o primeiro vezes o inverso do segundo? Então tá. Qual que é o inverso de 2 terços? É 3 meios. Aí quando eu inverto, eu tiro o negativo, fica positivo. Aí quem que eu vou levar ao cubo? Tanto 3 quanto 2. 3 ao cubo, 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 3, 8. 27 oitavos. É só isso. Não tem segredo fazer uma conta nessa. Certo? Tá bom. Sabendo isso, você vai pegar teu livro, abri-lo na página 118, que tem os exercícios esperando para serem feitos. Ó, vou começar a resolver alguns aqui, só para te dar aquele apoio moral. Dá uma olhada. Exercício, página 118, já está escrito aqui, exercício 1, item A. Quanto que é menos 1/10 ao quadrado? Tá vendo que tem parênteses? É tudo que você vai levar ao quadrado. O numerador, o denominador e o sinal. Começa pelo sinal, menos ao quadrado. Na multiplicação, menos multiplicado por menos dá mais. Então, vou colocar aqui a setinha para você lembrar que esse expoente tem que ir para o sinal, para o numerador e para o denominador. 1 ao quadrado dá 1. 10 ao quadrado dá 100. Então, isso fica 1 centésimo. Item D. Menos. Essa será que é difícil? Cadê minha caneta? Tá aqui. É menos 5 dozeavos elevado a 0. Olha, pessoal, você não vai errar essa, né? Quanto que é qualquer número, com exceção do 0,
elevado a zero. O resultado disso é 1. Só isso. Item C. Meio positivo mais meio elevado ao cubo. Tá bom. Vou pensar no sinal. Mais ao cubo dá mais. E meio ao cubo? Que conta é para fazer? Então, meio ao cubo é meio vezes meio vezes meio. Vou montar a conta aqui do lado. Quanto que é meio vezes meio? 5 vezes 5 dá 25. Mas como tem duas casas decimais, isso daqui dá 0,25. Agora, 0,25 vai multiplicar por meio de novo. Ó, não põe o zero por enquanto. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 2 dá 10, subiu 2, 12. Tem 1, 2, 3 casas. 1, 2, 3 casas. Então, esse daqui é mais 0,125. Bom? Aí você vai terminar o exercício 1 sem problema. Por que sem problema? Porque você é esperto. Você é muito esperto. Você consegue fazer potenciação. A gente tem trabalhado com potenciação desde o 6º ano. Se você entendeu direitinho o número positivo, o número negativo, não tem por que ter medo, não. Pessoal, não tem. Agora, o 2. O 2 pede para simplificar potências de mesma base. É aquele caso, para você ver, ó. O 2, item A, está multiplicando potências de mesma base. O que você faz quando multiplica potências de mesma base? Conserva a base, que é mais 2,4, e soma os expoentes. Item B, está dividindo potências de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Item C, potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. A base negativa não tem problema. Item D, multiplicação. Aquela base que está sozinha no item D, dá uma olhada de fazer só essa com vocês. 2D. A gente tem mais 1/6 ao cubo, vezes mais 1/6 ao cubo, vezes mais 1/6. Quando o número aparece sozinho, é como se tivesse elevado a 1, porque o expoente 1 ele conta uma vez só. Então, eu tenho multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 3, 6, mais 1, 7. Só isso que é para fazer no 2. Aí você termina aí o A, o B e o C. Sem problema. Exercício 3. Expressões numéricas. Tem problema para você resolver expressão? Eu acho que não. Você só precisa saber como que começa a resolver uma expressão. Ó, item A, menos 7 nonos, dividido por menos 7/6, menos 5/6 ao quadrado. Eu tenho divisão, eu tenho subtração e eu tenho potência. O que faz primeiro? Potência. Então, eu vou resolver isso daqui. Menos 5/6 ao quadrado. Quem que vai ao quadrado? O sinal, o numerador e o denominador. Menos ao quadrado dá mais. 5 ao quadrado dá 25. 6 ao quadrado dá 36. Colocar entre parênteses. Tem um menos. E aí eu vou copiar o resto. Então, a primeira conta que eu fiz foi a potenciação. Agora, entre divisão e subtração. O que a gente faz primeiro? Divisão. Tá bom. Divisão de frações. Lembra? Primeiro, olha o sinal. Menos com menos dá mais. Como que eu faço divisão de frações? É a primeira fração, que é 7 nonos, multiplicada pelo inverso da segunda. O inverso de 7/6 é 6/7. Então, o resultado vai ser isso aqui. E aqui eu já posso tirar o parênteses, né? Porque o menos, ele troca o sinal daqui e vai ser menos 25/36.
Tá bom. Quer simplificar isso? Simplifica o 7 de cima com o 7 de baixo. Ficou mais fácil. Sobrou 6 nonos, que também dá para simplificar. Dá para dividir por 3, dá para dividir por 3. 6 dividido por 3 dá 2, 9 dividido por 3 dá 3. Então, é 2 terços positivo, que nos colocar o sinal, menos 25/36. Agora é uma subtração de frações. Precisa tirar o MMC. E o MMC, no caso, é o próprio 36. Divide pelo de baixo. 36 dividido por 3 dá 12. Vezes 2, 24. Multiplica pelo de cima. 36 dividido por 36 dá 1. 1 vezes 25 dá menos 25. Você tem 24 e perde 25, você vai ficar com menos 1, 36 avos. Tá bom? Então, basta que você reconheça qual operação que você vai fazer primeiro. Eu fiz a A, que era mais difícil. Agora você vai fazer a B, a C, o exercício 4. Exercício 5. O exercício 5 é, sendo x, quanto que vale o x? O x, no exercício 5, vale 3 elevado a menos 1. O que é 3 elevado a menos 1? Ao invés de 3 elevado a 1. 3 elevado a menos 1 é 1 terço. Y, 6 elevado a menos 1. O que é 6 elevado a menos 1? 1 sexto. E o Z, 9 elevado a menos 1, que é 1 nono. E ele pede, calcule y mais z menos x. Quem que é o y? Em vez de escrever y, você vai escrever 1 sexto. Quem que é o z? 1 nono. Quem que é o x? 1 terço. Como que faz soma ou subtração de frações? Precisa tirar o MMC. Vamos achar qual que é o MMC entre 6, 9 e 13. É fácil. Pensa essa boda do 9. Exercício 3 é para calcular expoentes negativos, exatamente o 6, exatamente como eu fiz aqui. Agora o 7 é interessante. Simples também. O exercício 7, ele trabalha com potências de base 10. Lembrando que eu estou explicando como se faz o exercício da página 118. Ó. E ele pede o seguinte. Escreva na forma de potência com expoente negativo os seguintes números. Olha o 7A. É 0,001. Como que a gente lê esse número? É o quê? 1 milésimo. Então, como que eu escrevo 1 milésimo na forma de fração? Isso é 1 dividido por 1000. Por que por 1000? Isso é fácil. Sempre que você tiver potência de base 10 for 0,000 alguma coisa, você conta aqui. Se aqui tem 3 zeros, então aqui vai ser 1 dividido por 1000. Se tivesse 2 zeros, seria 1 dividido por 100. Se tivesse 4 zeros, 1 dividido por 10.000. Então, a quantidade de zeros aqui, aliás, de casas decimais, né? A quantidade de zeros que vai aparecer aqui. Só que 1000 é a mesma coisa que 10 elevado à terceira. Né? Porque 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000. E isso, 1 sobre alguma coisa, é expoente negativo. Isso é a mesma coisa que 10 elevado a menos 3. Então, sempre que eu tiver 0,00 alguma coisa com 1, que nem o item B, você vai contar, tem quantas casas decimais? Quantas casas depois da vírgula? Aparece 5 zeros e 1. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas depois da vírgula. Então, você pode falar direto que isso é 1 sobre 10 a sexta, ou expoente negativo, 10 a menos 6. Isso acontece direto com as potências de base 10. Tá? Você termina o exercício 7. Tá bom. 8. Sabe-se que A é 2 elevado a menos 5. Tá bom? Então, o A é 2 elevado a menos 5. O
que é 2 elevado a menos 5? Como que eu tiro esse negativo? É 1 sobre 2 elevado a 5. Né? 1 elevado a quinta é 1, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 está 1. E 2 à quinta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 16, 32. Então, isso é 1/32 avos. E ainda no exercício 8, o B é 4 elevado a menos 3. O que é 4 elevado a menos 3? É 1 sobre 4 elevado a 3. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Aí o que ele pede? Qual que é o resultado de A dividido por B? Então, ele quer isso daqui, ó. Ele quer a primeira fração dividido pela segunda. E você lembra que como faz divisão de frações? É a primeira multiplicada pelo inverso da segunda. Lembra disso? Então, tá bom. Aí você termina, vou botar aqui 3 pontinhos que eu sei que você consegue terminar. Só comecei para te dar uma inspiração. 9. Dê o valor de cada potência expresso na forma decimal. Então, o que é forma decimal? Precisa ter a forma com a vírgula, tá? Então, você vai chegar na fração, mas aí você tem que dividir em cima por embaixo para chegar no resultado. 10. Dá uma olhadinha no exercício 10, que é simples. Quando tem parênteses, você sabe que a gente começa pelo parênteses. Então, é 1 menos 2/3 elevado a menos 4. Fazer o item A e deixar o item B para você. Aqui dentro do parênteses é uma subtração. De frações, precisa tirar o MMC. Aqui não tem nada, é como se fosse 1. O MMC é 3. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 1 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Elevado a menos 4. 3 menos 2 dá 1. Então, isso é 1/3 elevado a menos 4. Para tirar o negativo do expoente, você inverte. O inverso de 1/3 é 3 sobre 1 elevado a 4. 3 elevado a quarta é 3 vezes 3, que dá 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. 1 elevado a quarta é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E 81 dividido por 1, qualquer número dividido por 1 ele mesmo. Isso é 81. Feito o item A, você dá conta de fazer aí o item B. E o 11 também é uma expressão numérica, que não é difícil de você fazer. Tem condição de fazer a página 118 inteirinha. E agora, dá uma olhada na 122. No exercício 1 e no exercício 2. O exercício 1 está falando de raiz quadrada. Por que quando a gente fala de potência, a gente também fala de raiz quadrada? Ué, porque a raiz quadrada é a operação que desfaz a potência. É a operação contrária da potência. Né? Esse exercício 1 eu vou falar de semana que vem, porque ele tem fração. Mas na 122, dá uma olhada no exercício 2. É raiz quadrada de números inteiros. E todas as raízes quadradas do exercício 2 são raízes quadradas exatas. Então aqui, página 122, exercício 2. Fala o seguinte: determine a raiz quadrada dos números a seguir. Lembra como que a gente determina a raiz quadrada? Fatorando o número. Até vocês falaram que parece com o MMC. Então, item A, ele está pedindo a raiz quadrada de 2.304. Quero descobrir qual é o número que multiplicado por ele mesmo, estou fazendo o elevado ao quadrado, 2.304. Faço a fatoração do 2.304. Para fazer a fatoração, vou dividir pelos números primos. Aqueles números que só dividem por 1, ele mesmo, ou nos negativos menos 1 e menos ele mesmo. Divide por é par. Vamos dividir por 2? Tá bom.
Qual que é a metade de 2.304? 2 dividido por 2 dá 1, resta 0, baixo 3. 2 vezes 1 dá 2, para 3 resta 1, baixo 0. 2 vezes 5 dá 10, resta 0, baixo 4. 2 vezes 2 dá 4, resta 0. 1.152. Vamos dividir por 2? 1.152, fazer sem baixar o resto aqui. 2 vezes 5 dá 10. Para 11 resta 1. Baixo 5. 2 vezes 7, 14. Para 15 resta 1. Baixo 2. 2 vezes 6, 12. Restou 0. Então, estou dividindo por 2. 576. Vou colocar todos os dois assim. Tá? Também é par, dá para dividir por 2. 576. 2 vezes 2 dá 4. Para 5 resta 1. Baixo 7. 2 vezes 8, 16. Para 17 resta 1. Baixo 6. 2 vezes 8, 16. Dá certinho 288. Agora vou fazer de cabeça, né? Ainda é par. Sempre que for par, eu vou dividindo por 2. Qual que é a metade de 288? 144. Boa. Metade de 144. 62. Metade de 72, 36. Metade de 36, 18. Metade de 18 é 9. Agora não dá mais para dividir por 2, mas dá por 3. 3 dividido por 3 dá 3, por 3 dá 1. Como a gente está tentando tirar a raiz quadrada, a gente precisa tirar pares da fatoração. Por que par? Porque 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. E a raiz de 2 ao quadrado é 2. Vou tentar tirar par aqui. Então, tem um par de 2. 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 Tem um par de 3. Sobrou algum número sem par? Não. Se não sobrou, é porque a raiz é exata. E se sobrar, quer dizer que essa raiz não é exata, não tem um número inteiro como resposta. No caso desse exercício 2, da página 122, se sobrar algum número para fora, você errou. Porque eu estou vendo aqui, todos têm raiz quadrada exata. Tá? Aí como que eu sei o resultado? Eu multiplico esses resultados que eu tirei. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. Como a gente faz o teste para saber se acertou? Nesse caso, para a calculadora fazer o teste, faz 48 ao quadrado. 48 vezes 48 vai dar 2.304. Então, é assim que a gente tira uma raiz quadrada grande de um número estranho na mão. Tá? Então, tarefa, pessoal, para vocês da semana que vem, dessa vez são só 12 exercícios, eu acho simples. É a página 118 inteira, sendo que eu já fiz aí quase metade da 118, explicando para vocês. E o 122, só o exercício número 2. Que o resto da radiciação a gente vai falar semana que vem, como tirar raiz de fração, raiz de número com vírgula. Bom, foi um prazer, eu estou com bastante saudade de vocês. Um abraço, até mais.